Olá, boa noite. Um teste genético para identificar o novo coronavírus, desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, tem capacidade para avaliar 16 vezes mais amostras que o exame RT-PCR. E a previsão é que esteja disponível em junho e, o melhor, com um custo menor. O método de coleta é o mesmo do exame RT-PCR. A vantagem do novo teste é que ele é capaz de analisar 1.536 amostras simultaneamente, portanto, 16 vezes mais que o RT-PCR. Eu já tinha vários vírus caracterizados, a gente fazia a técnica, além de fazer o PCR, a gente fazia a técnica de sequenciamento. A gente tinha, então, vários vírus brasileiros, que a gente tinha a sequência do genoma completo, e a gente buscou também os bancos de dados internacionais. O exame vem como recurso para a testagem em massa, o primeiro a ser patenteado no mundo. Até então, em larga escala, só existia o sorológico, que identifica a Covid-19 apenas em quem já teve a doença. Além disso, os reagentes usados são diferentes do RT-PCR. O hospital israelita Albert Einstein afirma que o exame é 100% eficaz, não terá falso positivo ou falso negativo. O novo exame é recomendado a pacientes na fase aguda da infecção, entre o 5º e o 10º dia de sintoma, mas também pode ser usado para detectar o vírus em pessoas assintomáticas. O resultado sai no máximo em 3 dias. O teste deve ser disponibilizado para os pacientes em junho no Albert Einstein. Por atender a uma demanda maior e garantir resultados mais rápidos, o preço do exame será menor que do RT-PCR, que custa em média R$ 250. O hospital já estuda parcerias para ampliar o alcance e disponibilizar o teste para a rede pública de saúde. É importante, então, no momento que a gente está dessa infecção, que a gente sabe que pode ter muita gente infectada, que não tenha ciência disso, e esse teste, então, ele é especialmente útil para fazer detecções rápidas de grandes populações, e aí você vai poder isolar essas pessoas que estão contaminadas, evitando a disseminação do vírus, como tem ocorrido até agora. Bom, gente, segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem quase 154 mil casos recuperados da Covid-19, mais de 197 mil pessoas estão em acompanhamento e o país registra 23.473 mortes pela doença. Vamos ver agora, então, como é que está a situação da Covid pelo país. Pernambuco registrou pelo 3º dia consecutivo queda no número de casos do novo coronavírus e de mortes também. O estado registrou recorde de recuperados nas últimas 24 horas. Foram 2.047 pessoas. Alex, de 48 anos, está entre os pacientes que venceram a doença depois de ficar 7 dias internado. No total, 6.694 pernambucanos estão recuperados da Covid-19, sendo 3.800 da forma mais grave da doença. O estado registra 28.366 pessoas em tratamento. Em Belo Horizonte, quase 10 mil estabelecimentos comerciais voltaram a funcionar. A flexibilização do isolamento é feita em 4 etapas, com diversas restrições. Os comerciantes foram orientados a atender uma pessoa por vez. As lojas de número par funcionam num dia e as de número ímpar no outro. A prefeitura também determinou o uso de máscaras. Nos salões de beleza e barbearias, os cuidados com a higiene foram redobrados. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella manteve as medidas restritivas, mas liberou a abertura de igrejas e templos religiosos. Os espaços deverão disponibilizar álcool em gel, garantir distância mínima de 2 metros entre frequentadores e exigir o uso de máscara. Para junho, a prefeitura estuda a abertura de academias, lojas de móveis e concessionárias de veículos. Já a prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, afrouxou as medidas de isolamento social. Todas as atividades comerciais foram liberadas, mas houve aglomeração e filas. Durante a tarde, a Justiça determinou que a Prefeitura suspendesse o decreto. Com a decisão, o comércio deve voltar a ser fechado e só os serviços essenciais poderão abrir. A Prefeitura informou que ainda não foi comunicada. O município é o segundo do estado com o maior número de mortes por Covid-19, atrás apenas da capital.
No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, do PSB, e a primeira-dama Maria Virgínia testaram positivo para o novo coronavírus. O casal começou a apresentar sintomas leves da doença depois da primeira-dama ficar internada por alguns dias para tratar um AVC. Os dois seguem o tratamento isolados em casa. O resultado do exame para a Covid-19 do ministro e presidente do STF, Dias Toffoli, deu negativo. Ele foi internado no último sábado para um procedimento cirúrgico e apresentou os sintomas. O ministro respira com a ajuda de aparelhos, mas já apresenta melhora, segundo os médicos. O teste será repetido em breve para confirmar o resultado. O vice-presidente do STF, Luiz Fux, está à frente do Supremo até o retorno de Dias Toffoli. O ministro Luiz Roberto Barroso, também do STF, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral numa cerimônia virtual. Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado participaram por videoconferência. Barroso, que substituiu a ministra Rosa Weber, ficará à frente do TSE pelos próximos 2 anos. No discurso de posse, o ministro prestou solidariedade às famílias das vítimas da Covid-19, aos profissionais de saúde e trabalhadores que perderam o emprego. Ele ainda afirmou que as próximas eleições devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Na cerimônia, o também ministro do STF, Edson Fachin, tomou posse como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A Secretaria-Geral da Presidência enviou um ofício à Polícia Federal informando que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não assinou o ato de exoneração do ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. O ato publicado no Diário Oficial da União, do dia 24 de abril, tinha os nomes de Moro e do presidente Jair Bolsonaro como responsáveis. A Secretaria-Geral justificou que o ato era praxe da área técnica. No mesmo dia, o Planalto publicou uma nova portaria, dessa vez sem a assinatura de Sérgio Moro. A Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro tem um novo comandante. O delegado Tássio Musi Carvalho e Carneiro foi nomeado nesta segunda-feira. E essa escolha foi feita pelo novo diretor-geral da PF, Rolando de Souza. É a 5ª troca de superintendentes da corporação desde que Rolando assumiu o cargo no começo desse mês de maio. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou oficialmente sobre a acusação de tentar interferir no trabalho da Polícia Federal. Bolsonaro se pronunciou sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril. O encontro foi apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma suposta prova de que o presidente tentou interferir na Polícia Federal. Segundo Bolsonaro, as acusações são levianas. Ele afirma que, por questão de justiça, acredita no arquivamento do inquérito. Bolsonaro também reafirma o compromisso com a democracia e defende a independência entre os poderes. Durante a posse do novo chefe da Procuradoria do Cidadão, o presidente decidiu ir pessoalmente à sede do Ministério Público Federal. Jair Bolsonaro conversou com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele será o responsável por sugerir o arquivamento ou não do inquérito que envolve o presidente. Foi aprovado pelo Senado o projeto de lei que obriga empresas de serviços públicos, como as de fornecimento de água e luz, a informarem a data de corte dos serviços. Atualmente, quando há inadimplência, o consumidor é avisado dos atrasos do pagamento, só que não sobre o dia certo, em que o serviço será desligado. A concessionária que não respeitar essa determinação será multada. O texto já passou pela Câmara, segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público investiga a compra de respiradores mecânicos para o tratamento da Covid-19 no Ceará. A ação cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em 3 residências, empresas e órgãos públicos de Fortaleza e São Paulo. Segundo a PF, os aparelhos foram comprados pela Secretaria Municipal de Saúde sem licitação e com indícios de superfaturamento. Cada respirador teria custado R$ 234 mil. Em outras cidades, o mesmo aparelho foi comprado por R$ 60 mil. O prejuízo aos cofres públicos passaria de R$ 25 milhões. A investigação aponta ainda que a empresa contratada, que fica em São Paulo, não teria capacidade técnica ou financeira para oferecer os equipamentos. Em nota, a Prefeitura informou que cancelou o contrato e que os aparelhos não foram entregues. Disse ainda que foram ressarcidos mais de R$ 5 milhões.
No Rio de Janeiro, uma jovem de 22 anos foi baleada na cabeça dentro de casa na Cidade de Deus, Zona Oeste. Bianca Regina Oliveira está internada e o estado de saúde é considerado estável. Segundo a Polícia Militar, agentes acompanhavam uma ação social no centro de treinamento do Vasco da Gama e não houve confronto com criminosos na comunidade.